Baal Shem Tov, fundador do movimento Hassídico, da Hassidut, ele ensinou que tudo que a gente vê no mundo, a gente deve extrair uma lição disso. Absolutamente tudo. Então, também com a prisão, Baruch Hashem, nós não estamos na prisão, não temos passagem, assim espero, mas ainda assim temos algo a extrair, a aprender para o nosso dia a dia da prisão, do sistema carcerário. Não estamos longe da prisão, os Hassidim conhecem bem o conceito, os Rebeim, muitos Rebeim, não todos, líderes da Hassidut Chabad foram presos. Se conta de brincadeira que se alguém quer conhecer a história de Chabad, ele pode perguntar na polícia na Rússia, porque muitos foram presos e podem contar bastante coisa. Inclusive a foto que temos do primeiro Rebbe de Lubavitch, um quadro, ele foi feito no julgamento do Rebbe. O Rebbe estava sendo julgado e na época se pintava a cena do julgamento. Acredito que hoje também tem um pouco disso. Então o único quadro, a única foto que temos do primeiro Rebbe de Lubavitch é exatamente do tribunal quando ele foi preso. Também se brinca que se um Hassid ele vai preso uma vez, mostra que ele tem conexão com o Rebbe. Se ele vai 2 vezes, ele mostra que ele tem mais conexão. Se ele vai 3 vezes, ele já está se achando demais. Já quer ser melhor do que um Rebbe, ser preso 3 vezes já não pode. Óbvio que isso é uma brincadeira, devemos, como mencionamos antes, devemos cumprir com as leis do país e viver uma vida tranquila. Não é segredo para ninguém que hoje em dia o sistema já está abarrotado, as prisões têm mais gente do que a cela tem capacidade aqui no Brasil. A gente sabe das consequências da prisão, nem sempre as pessoas saem melhores dali. Tem uma pesquisa que nos Estados Unidos, na época de 70, na década de 70, quando eles estavam combatendo drogas, nos Estados Unidos tinha 1/5 da população carcerária do mundo todo. Quer dizer, eles estavam prendendo a torto e a direito. Tem gente que diz que na verdade não era uma guerra contra as drogas, era uma guerra contra imigrantes e contra negros, e se justificava através das drogas. Isso pode ser um tema para outro shiur, mas realmente se usava a prisão para punir as pessoas. Simplesmente não gostou da pessoa, joga na prisão, fez uma pequena fraude ou infringiu uma lei, de repente a pessoa está presa. E não necessariamente isso é algo correto. Óbvio que a gente tem que lutar contra as pessoas serem presas no sentido de melhorar a educação, melhorar oportunidades da pessoa se aprimorar economicamente, e assim, com certeza muita gente não teria que passar por esse sistema, quer dizer, não teria que fazer algo errado. Óbvio que não se justifica uma pessoa errar, mas fato é que as prisões são cheias por problemas nem sempre diretamente relacionados à pessoa que está lá. E fato é que não com certas pessoas, nem todos saem santos da prisão, e muitos acabam voltando para a vida de crime. Quando a gente olha na Torá, a gente sabe que a Torá não deixa uma pessoa impune. A Torá tem algumas formas de punir. Eu não gostaria de usar essa palavra e a gente já vai ver por quê. Como que funciona na Torá? Se a pessoa furtou algo ou prejudicou alguém economicamente, ele deve pagar para a pessoa. Ele deve retornar o dinheiro com alguma taxa em cima disso, depende do que ele roubou, como ele roubou, se ele usou o produto do roubo ou não. Depende de como a pessoa fez, ela vai ter que pagar somente o valor, o capital, ou vai ter que pagar uma multa, o dobrado, 4 vezes, 5 vezes. Mas existe o conceito de pagar com dinheiro. Eu te prejudiquei financeiramente, eu vou te pagar. Não tem que ir para a prisão por causa disso, porque a gente não resolve o problema. Isso, as pessoas roubam um banco e de repente vão ser presas, não resolveu o problema de ninguém. O banco está sem dinheiro, não vai achar, e o cara com certeza não vai conseguir o dinheiro de volta. Na época dos politzim, dos feudos, na Europa era muito normal, a pessoa não pagava o aluguel, era jogada no calabouço. Isso não resolvia o problema de ninguém. Tem alguns casos que a punição é um sacrifício, depende do que a pessoa fez. Ele fez um pecado entre ele e Deus.
ele sem querer fez algo que não devia no Shabat, por exemplo. Então ele vai para o templo e oferece um sacrifício, um korban. Depende do tipo de pecado, era um ou outro tipo de sacrifício, mais caro, menos caro, dependia às vezes das posses da própria pessoa, mas era essa a forma de se resolver. Tinha também as chibatadas, depende do erro que a pessoa fez, ela recebia até 39 chibatadas no tribunal, e temos também a famosa pena de morte, raramente aplicada, mas existia, consta na Torá, vários pecados que fazem a pessoa ser julgada e ter a pena de morte. Prisão a gente não tem. E a gente precisa pensar nisso. Cada uma dessas formas de compensar por um erro visa aperfeiçoar a pessoa. Se uma pessoa roubou da outra e ele devolveu o valor, acabou, ele está quite, ele já é um tzadik, é uma pessoa que se arrependeu do que fez, consertou, pronto, não tem problema. Ele não tem para pagar, então ele era vendido como escravo e o valor cobria a sua conta. Mesmo sendo escravo, isso não é considerado um prisioneiro. O escravo, pela lei, tinha que ser muito bem tratado, bem cuidado, ele deveria comer a mesma comida que o seu patrão. Então, mesmo trabalhando para pagar a sua falta, ainda assim, não era algo degradante. O sacrifício é a mesma coisa, as chibatadas também era uma forma física de compensar algum pecado espiritual, e a morte também, de certa forma, visa aperfeiçoar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa vem aqui para o mundo com uma missão. Cada um vem aqui com a sua própria missão. Quando a pessoa pecou com algo que causa para ele a pena de morte, por exemplo, ele matou alguém, naquele momento ele cancelou a sua missão. Quer dizer, ele abriu mão de cumprir a sua missão e por isso ele tem a pena de morte. Mas preste atenção que a pena de morte não é uma vingança. A gente não gosta dele, vai e mata a pessoa. Pelo contrário, essa é a forma de cobrir com a sua falha. O judaísmo acredita em dois mundos. Temos um mundo físico aqui e o Olam Haba, o mundo vindouro. Se eu quisesse punir uma pessoa como vingança, então eu mato a pessoa e dou um jeito dele não ter mundo vindouro. E não é assim que acontece. Uma pessoa que pecou, matou outra pessoa e ele foi morto pelo tribunal, ele tem o Olam Haba, ele tem um mundo vindouro garantido. E a gente acredita na continuidade da alma, que é a verdadeira identidade da pessoa, nos dois mundos. Então não é uma questão de vingança, não é uma questão do povo não querer mais aquela pessoa por perto. Esse é o tikkun, esse é o conserto daquela pessoa. Por mais fácil ou difícil que seja entender isso. A prisão, ao contrário, tem um conceito de crueldade. É cruel. Você prender uma pessoa o que mais de cruel você pode fazer com ele. A pena de morte começou a ser abolida no século XVIII. Em vários países começou um movimento de não matar uma pessoa por seus erros. E aí, na Itália, tinha um presidente chamado Giorgio Napolitano. Ele foi presidente entre os anos 2006 até 2015. Ele resolveu abolir de forma total e completa a pena de morte na Itália. Tá bom? Passou um tempo, ele recebeu uma carta assinada por 310 prisioneiros que estavam condenados para prisão perpétua. Essa carta foi escrita pelo criminoso Carmelo Musumeci, e ele escreve lá, ele pede para o presidente, pelo amor de Deus, deixa ter a pena de morte novamente. Ele pediu para morrer. Por quê? Porque ele foi decretado a prisão perpétua. Ele falou para o presidente, me mata de uma vez e não me deixa morrer aos poucos, um pouquinho cada dia. Porque uma pessoa, quando ele tem prisão perpétua, qual é a perspectiva dele? O que ele já vai realizar na vida dele? O que ele busca alcançar? O Viktor Frankl, aluno do Freud, ele escreve que o ser humano ele está constantemente à procura de sentido, de algo maior do que ele. Como alguém vai alcançar isso na prisão? Existem movimentos que fazem
jovens delinquentes se encontrarem com pessoas que têm prisão perpétua, isso nos Estados Unidos, e eles batem papo, e o prisioneiro, ele fala para o jovem, olha, se comporta melhor, porque senão você vai ser que nem eu, você vai viver na prisão. Quer dizer, eles usam isso para educar, para assustar o jovem. Mas é óbvio que a prisão perpétua não tem cabimento pela Torá. Por que a gente vai jogar uma pessoa na prisão para o resto da sua vida? O que ele vai accomplish, o que ele vai concretizar e realizar lá de dentro? Isso em prisão perpétua é mais fácil da gente entender. Muitas vezes um prisioneiro, quando ele sabe que vai passar a vida toda lá dentro, ele faz a prisão sua casa, literalmente faz o que quiser. Quer dizer, ele só tem o caminho para baixo. Agora, será que não tem prisão mesmo na Torá? De forma nenhuma. Se eu procurar na Torá, não vou achar prisão. Então vamos trazer aqui alguns casos que se assemelham muito com uma prisão. Primeiro, temos o José, ele foi preso por ser acusado falsamente de manter relações com a esposa do seu patrão. Isso foi uma acusação falsa. Ela fez isso para que ele fosse preso. De acordo com o Midrash, ela tentava seduzir ele na prisão. E lá, na prisão, vemos que Yosef ajudava a cuidar de outros prisioneiros. Ministros do rei eram presos. Então, na verdade, a Torá enfatiza lá que a prisão não é um conceito da nossa Torá, da nossa religião, e sim é algo egípcio de se fazer, uma forma egípcia de lidar com os problemas. Tem prisão na Torá, mas não é nossa. Será que não? Mais para frente, vemos na história do povo no deserto, e a Torá conta de um indivíduo que ele saiu no Shabat para colher gravetos. Vieram testemunhas, falaram, olha, você não pode fazer isso. E ele falou, eu sei que é Shabat, eu sei que eu não posso fazer isso, eu sei que é pena de morte. E aí, não tinha jeito, ele fez de propósito, seria um suicídio alágico, ele sabia do que ia acontecer, de acordo com as explicações, ele fez isso exatamente para provocar ser morto, para mostrar para todo mundo que existe a Torá, existe a pena de morte. Não vamos aprofundar muito nisso. E aí, a Torá nos descreve que ele foi levado para uma prisão. Por quê? Porque não sabiam o que fazer com ele. Sabiam que era uma pena de morte, mas pela Torá existem 4 tipos de pena de morte. E não sabiam qual deveriam aplicar nele. Então prenderam ele para poder verificar, para falar com Deus. Está escrito que Moshe Rabbeinu perguntou para Deus. Mais para frente temos outro indivíduo que foi preso, que foi uma pessoa que blasfemou em público. Ele xingou Deus. E aí, sabiam que esse também é passível de pena de morte. Prenderam ele, separado do primeiro, sabe? Porque como cada um pecou numa coisa diferente, eles não poderiam estar juntos. E esse também foi preso, e ele por 2 motivos. Primeiro, porque também não sabiam qual era a pena, como ele deveria ser morto. E o segundo motivo é que quando ele blasfemou, todo mundo queria cair em cima dele, bater nele e usar violência, o que também é uma coisa equivocada. Então, os testemunhos foram e prenderam ele para também proteger ele das outras pessoas. Então, a própria prisão, quer dizer, o fato de eu pegar alguém e colocar entre 4 paredes numa cela, não tem na Torá, a não ser para verificar o que vai ser feito. Quer dizer, não é uma punição, e sim uma forma de levar a pessoa à sua verdadeira punição. Caso ele não tivesse, nenhum dos dois tivesse a pena de morte, eles seriam, obviamente, liberados no mesmo instante, porque não tem prisão na Torá. Temos o caso do Metzorá. Metzorá é uma pessoa que era afligida por uma doença na pele, que refletia um pecado espiritual, o pecado da maledicência, entre outros. E aí o que acontecia com o Metzorá? Quando ele mostrava para um sacerdote a mancha que ele tinha, ele era exilado da comunidade, ele tinha que ficar fora da cidade. E aí passava uma semana, e ele fazia todo um ritual para poder voltar. Que se parece com uma prisão. Ele tinha que ficar afastado, ele não podia ficar nem com outro Metzorá. Mas por que isso? Novamente, não é uma punição para ele, era a forma
dele fazer a tchuvá, retornar, mostrar que ele errou e se consertar. Porque a maledicência o que faz? Afasta todo mundo da minha vítima. Se eu falo mal de fulano, ninguém vai querer ficar com ele. Então Deus me pune também a ficar sozinho por uma semana. Mas é uma consequência direta do que eu fiz. Isso visa me aprimorar. Não simplesmente me separar do resto da comunidade. E a mesma coisa temos com uma iranidade. Irmiklat. Uma pessoa matou outra sem querer. Ele estava descendo a escada e ele caiu em cima de alguém e essa pessoa morreu. O tribunal não iria matar ele. Ele não é considerado um assassino pelo tribunal. Mas a família da vítima, do falecido, podia matar ele. São chamados de Goel Adam, redentores do sangue. A família pode vingar o sangue do seu parente falecido. Então, o que o assassino sem querer podia fazer? Ele tinha que correr para uma das cidades, refúgio, e lá ele podia morar lá. A família do falecido não podia entrar lá para matar ele, e lá ele ficava até a morte do sumo sacerdote. Ele tinha que esperar o Kohen Gadol falecer, e aí ele podia sair que ninguém poderia tocar nele. Ou seja, ele tinha 50 anos. E o sumo sacerdote acabou de fazer 30 e vai ser sacerdote por mais 20, com a expectativa de vida da época, provavelmente aquele homem ia ter que passar o resto da sua vida naquela cidade. Mas isso não é uma prisão, não considera uma prisão. Por quê? Porque em primeiro lugar ele podia morar lá com a família dele. Se ele mandava alguém avisar a família que, olha, sem querer eu acabei com a vida de uma pessoa, eu tenho que ficar aqui, venham morar comigo. Segundo lugar, ele tinha trabalho, ele era produtivo, ele não ficava lá sentado sem fazer nada, ele tinha que trabalhar. E depende de qual cidade ele ia, ele tinha que inclusive pagar aluguel. Então ele não ficava lá sem fazer nada. E um terceiro detalhe interessante, ele era muito bem tratado. Por quem? Por ninguém menos do que a mãe do sumo sacerdote. Está escrito que ela passava de cidade em cidade, para que justamente para visitar essas pessoas que mataram sem querer, levava uma torta, levava uma comida para eles e pedia para eles, por favor, não rezem pela morte do meu filho, do sumo sacerdote. Quer dizer, ela tratava eles bem, porque ela sabia que se eles rezassem pela morte do Cohen, para que eles pudessem sair, eles poderiam ser atendidos. Então eles eram bem tratados, eles não estavam presos, inclusive se eles quisessem, eles podiam sair da cidade. Só que se a família do falecido fosse atrás deles, eles poderiam perder a vida também. Então compensava ficar dentro da cidade, mas óbvio que não é igual a uma prisão. Ele está lá para sua própria proteção e tinha uma vida plena lá dentro também. Existe uma outra exceção para a regra que a gente falou, que não tem prisão na Torá. E aí sim se parece mais com prisão mesmo, é o que o Maimônides, o Rama, ele traz o seguinte, que tem épocas que tem que prender uma pessoa. Digamos que é uma pessoa que ele faz crimes que não dá para pegar ele. Não tem testemunha, ele rouba, mas se sabe que é ele. E a pessoa até pode falar que é ele. Pela Torá não existe a pessoa se confessar perante o juiz. Tem alguém chegar e falar para o Dayan, para o juiz, eu matei alguém. Não, ele não vai ser punido, não tem como. Tem que vir duas testemunhas. Então tem casos que vem ele fazendo errado. E qual é o problema? Não é só o erro que ele vai fazer, mas o que os outros vão aprender. Eu posso pecar, se eu me cuidar direitinho eu estou livre. Então, dependendo da situação, Maimônides diz que o juiz pode avaliar e prender aquela pessoa, e o Maimônides menciona, tem que ser Leshem Shamayim, em nome dos céus, não porque o juiz está bravo, não porque ele acha que tem que prender, não, ele tem que meditar muito bem, se ele realmente pode prender aquela pessoa, ele tem que ser com temor aos céus, e o Maimônides frisa também, com respeito às criaturas, quer dizer o quê? Não somente judeus, qualquer pessoa, um não judeu, o juiz é um judeu, um grande rabino em Israel, e vamos dizer uma época que só tem judeu morando.
E aí eles vão prender um não-judeu que fez algum crime, ele não pode fazer isso de uma forma depreciativa, de uma forma humilhante, na frente de todo mundo, e levar ele preso. Isso é proibido pela Torá, porque a gente deve ter respeito com cada ser humano, mesmo com o pecador. E por isso que aquele judeu que também ia para a pena de morte, porque assassinou alguém com testemunhas e tudo, a gente não pode fazer uma passeata com ele no meio da cidade e mostrar para todo mundo que ele vai morrer, porque a gente tem que ter respeito com o ser humano. Então, se o juiz ele vê que precisa para aquele momento, não é prisão perpétua, naquele momento ele precisa prender alguém para frear aquela onda de crimes e para que ninguém aprenda dos seus maus atos, então ele pode fazer isso, mas de uma forma muito bem pensada, para ensinar todo mundo. Tem um caso interessante de quando um juiz pode prender uma pessoa, quando a mulher já não aguenta mais o marido, seja lá pelo motivo que for, e ela pede o divórcio, só que a gente sabe que pela Torá, o divórcio está na mão do marido. É o marido que divorcia a esposa e não vice-versa. O controle está na mão dele. Então o que o juiz faz? Pega o marido, prende ele e fala, tá bom, você só vai sair quando você der o divórcio para tua esposa. Então, o juiz acaba forçando essa situação para poder resolver um problema. Quer dizer, a prisão não é punição. Não queremos punir alguém através da prisão. A prisão é para chegar a um objetivo. Assim como os dois que mencionamos no deserto, que eles pecaram e foram presos porque era necessário para saber qual seria a pena deles. Então, eles não estavam sendo punidos na prisão, eles não podiam ser maltratados, etc. Então, a gente vê como não existe prisão pela Torá. A gente vê que o José, quando ele se encontra com os irmãos, e eles não o reconhecem, ele se mostra como vice-rei, está escrito que ele prendeu um deles, o Shimon. Yosef prendeu o Shimon, liberou o resto da família para voltar com comida para a terra de Israel, mas prendeu um deles. A Torá diz que o Yosef prendeu o Shimon, leinehem, nos olhos dos irmãos. O que quer dizer isso? Que eles viram o irmão sendo preso, mas assim que eles foram embora e foram para Israel, Yosef liberou o Shimon, tirou ele da cela que ele estava, e deu de comer, deu de beber, deu uma vida boa para ele, proibindo ele de sair do palácio, porque senão ele ia voltar para Israel, mas não como um prisioneiro, porque não existe o conceito de prisão, de punição pela prisão, pela Torá. Você vai tentar punir alguém com prisão, muitas vezes piora. Você vai ter uma prisão com as crianças, como funciona? Estou vendo aqui um aluno meu assistindo no Facebook, um aluno que foi meu aluno na escola, e a gente aprendeu bastante lá que não adianta você tirar o recreio do aluno. O aluno fez uma coisa errada, então você senta e ele fala, você está sem, no intervalo você não vai poder brincar. Não tem isso, não funciona. Por quê? Ele não vai aprender a lição dele. O que ele vai fazer a próxima vez que ele for errar, ele vai tomar cuidado para que não percebam ele. Então, tem que punir a criança, senta com ele, explica por que ele está sem recreio, fica com ele, conversa, e aí sim, isso se torna uma punição efetiva, quer dizer, educativa, que ele vai aprender alguma coisa. Simplesmente trancar uma pessoa não faz o menor sentido pela Torá. E qual é o principal motivo? Não só que não tem uma boa consequência prender a pessoa. Não só que você não pode punir ele assim. Mas o principal motivo é que se você prende uma pessoa, você está indo contra o propósito da criação. Você está falhando contra o propósito da criação. Por quê? Porque o ser humano foi criado primeiro à semelhança de Deus e com livre-arbítrio. A pessoa deve ter a opção de escolher o que ele vai fazer. Ele deve ser produtivo. De repente, você prende ele, você transforma ele num animal. Um animal você prende. Quem é pró-animais não vai gostar, mas é assim que funciona. Um animal você prende com certo cuidado. Um ser humano você não pode fazer isso. Você tira o humano que tem no humano. A liberdade, que é a coisa mais preciosa que uma pessoa pode ter, você acaba de retirar ela. Por isso que nessa época de pandemia, tanta gente, os atendimentos psicológicos aumentaram muito, consideravelmente. Por quê? Porque a pessoa não foi feita para ficar trancada.
Nem mesmo na sua própria casa. Tem gente que curte, tem gente que gosta, mas não é a norma geral. Você não pode, você não tem o direito de prender uma pessoa. Como a gente viu no caso da Itália, que o prisioneiro falou, me mata logo. Acaba com... Deixa de me matar um pouquinho a cada dia, porque a Torá não acredita na prisão. Não como forma de punição. Quer prevenir que a pessoa fuja antes do tribunal, do julgamento, tudo bem. Mas você não conserta a pessoa através da prisão. Quando eu morei no Canadá, um ano, ajudar a comunidade lá em Vancouver, então eu fui visitar uma prisão para ler a Megillah em Purim. E eu acho que lá a prisão era um pouco diferente daqui. Eu passei, eu vi salas de aula, muitos prisioneiros estudando. Aí eu perguntei para um dos prisioneiros que estavam com a gente na festinha de Purim, eu falei, por que tem, o que eles estão fazendo lá? Ele falou, já que eles têm que passar um tempo aqui, então pelo menos eles estão aprendendo uma nova profissão, ou aqueles que não terminaram os seus estudos, então eles têm a oportunidade de completar agora e sair com diploma. Quer dizer, naquele caso, você usou a prisão não apenas de uma forma punitiva, mas para a pessoa se reeducar. Se o propósito, isso o Rebbe de Lubavitch fala, se o propósito da prisão é pelo menos reinserir a pessoa na sociedade melhor, então não foi uma punição, foi um conserto. Se eu sentei com uma criança e eu conversei com ele, então daquilo ele vai sair melhor. Se eu só deixei ele sentado e ignorei ele, isso não serve, não vai aprender a lição. A Torá proíbe você deixar uma pessoa presa, você retirar o ser humano que está dentro dele. Inclusive, na década de 70, no ano 1975, o Rebbe iniciou uma campanha forte de rabinos irem visitar prisioneiros, judeus presos, para ensinar religião, comemorar Shabbat. Inclusive aqui no Brasil nós também temos isso. Tem um senhor que visita judeus presos. Por quê? Porque necessariamente, o Rebbe diz, obrigatoriamente a pessoa deve sair melhor do que ela entrou. Porque punição não existe assim. Da mesma forma que o Yosef, ele foi preso, mas dali ele virou vice-rei. Aquilo foi um trampolim para ele crescer no Egito, o que não teria acontecido se ele continuasse como escravo na casa de Potifar. Da mesma forma que o primeiro Rebbe de Lubavitch, quando ele foi preso, uma das vezes, ele ficou preso lá 53 dias, um dia por cada capítulo do Tânia que ele escreveu, e quando ele saiu muito fortalecido dali. O movimento, como ele bombou depois daquela prisão. Por quê? Porque a pessoa obrigatoriamente deve sair melhor do que ele entrou. Aí pelo menos não é uma punição. Aí pelo menos se torna algo útil, algo produtivo. E o que podemos aprender disso? O Rebbe diz, naquele mesmo discurso, que a galut, o exílio no qual nós nos encontramos, é igualzinho a uma prisão. Uma prisão, a gente não tem a liberdade de fazer o que a gente bem entende. Na galut, o ser humano, ele é um pouco rebaixado. Um pouco, muito. Nós não temos acesso a toda a espiritualidade que tínhamos originalmente antes do pecado de Adão, o potencial que a gente tinha. Então, no momento, nós estamos presos com problemas, lidando com um vírus terrível, com problemas econômicos. Tudo isso que acontece no mundo visa prender a gente. A mesma coisa que o Egito. Egito, em hebraico, Mitzrayim. Mitzrayim vem de Metzarim, de limitações. Hoje em dia somos todos muito limitados, judeus e não judeus. E o que nós queremos é sair dessa prisão. E assim como o Rebbe menciona, que quando a pessoa está presa, ele vai sair, ele tem que sair melhor do que ele estava antes. Então, com a vinda de Mashiach, que é a abertura da cela, quer dizer, a gente ganhar a nossa verdadeira liberdade, então seremos muito melhores do que somos hoje. Embora hoje a gente batalhe bastante para poder ser melhor, um dia ser melhor do que o outro, é o começo de sair da prisão, é um passo depois do outro. Quando Mashiach chegar, vai ser a grande, a enorme liberdade que a gente vai ter. Hoje em dia, quem acha que vive bem, lê do engano.
com tantos problemas que cada um tem. Não tem pessoa que não tenha problema nenhum. Se ele acha que ele é livre, não é verdade. Temos que batalhar, rezar e fazer o máximo de boas ações para causar a abertura da nossa cela, causar a vinda de Mashiach Tzidkeinu, que venha brevemente em nossos dias. Esse tem que ser o nosso foco todos os dias, fugir da prisão de uma forma positiva, trazendo mais paz, trazendo luz para o mundo, e com certeza Hashem vai ver isso e vai jogar fora as chaves da nossa cela, com a cela aberta, com todos nós nos encontrando com saúde em Israel, Bezrat Hashem. Uma pergunta: o judaísmo é a favor da pena de morte? Se houver um projeto de lei assim, são favoráveis? Não, absolutamente não. Temos a pena de morte pela Torá, com leis muito bem delimitadas. Lembrando, a pena de morte não é uma vingança contra a pessoa, é de acordo com a lei. E se tudo for regido de acordo com a Torá, sim, teria a pena de morte. Mas não, quando a gente reza por Mashiach, reza para que o mundo se comporte de acordo com a Torá, não é bem na pena de morte que a gente está pensando que volte. Muito pelo contrário. É interessante sobre a pena de morte, já que o Mr. Leonardo mencionou, a pena de morte era raríssima, muito difícil de ser aplicada. Por quê? Porque tem tantos detalhes que envolvem dois testemunhos olharem e avisarem a pessoa que a pena do que ele está fazendo é a morte. Ele tem que falar que sabe disso e ainda assim pecar. Aí é como a gente mencionou do homem catando gravetos no Shabat no deserto. Ele fez isso de propósito porque ele queria mostrar que tem a pena de morte. É muito difícil. Com exceção de assassinato, que se vem a pessoa matando, aí, a pessoa pediu para ser morta, se ele matou outra pessoa. Mas não é a favor, a gente reza para que ninguém mereça, Deus nos livre, mereça uma pena dessa. Shkoyach a todos que participaram aqui pelo Facebook, Bezrat Hashem.